Então hoje nós vamos ter a aula número 5, que é graça. So today we're going to have we're going to talk about chapter 5, and it's talking about grace. E a nossa última aula foi sobre perdão, In our last class was about forgiveness, que era a aula número 6, a gente inverteu. and that was class number 6. E a gente depois vai ter a aula de oração e jejum. And then next we're going to have we're going to talk about prayer and fasting. Então, o que é graça? So what's grace? Alguém tem uma sugestão, uma explicação, Anybody? uma definição? Do you have a definition, explanation for it? Oi? It's a blessing, she said. A graça é o favor imerecido de Deus. So grace, it's the undeserved favor of God. Então é quando a gente recebe algo que a gente não é merecedor. So it's when we receive something that we did not deserve. E o que seria misericórdia, então? So what's mercy then? A gente como cristão fala muito isso, misericórdia, né? And as Christians we say that all the time, have mercy. E o que é misericórdia? So what's mercy? Misericórdia é quando a gente não recebe It's when we did not get aquilo que a gente merece. something that we deserve. Então graça é quando a gente recebe o que não merece, So grace, it's when we receive something that we did not deserve, o favor de Deus. favor from God, E misericórdia and mercy, é quando a gente não recebe o castigo que é devido. it's when we don't receive the blame, how do you say The castigo? punishment, The that, punishment that we deserve. that we actually deserve. Só que tem um porém, But there's a but in the middle. porque nós crescemos nas nossas vidas, Because when we grow up in our lives, a gente aprende we learn que a gente tem que fazer coisas para merecer coisas boas e vice-versa. that we have to do good things to deserve good things. And the opposite is true. E o que isso significa? And what does that mean? Tudo que acontece nas nossas vidas, a gente fala: ai, parabéns, você merece uma recompensa. So everything that happens in our lives, people come to us and they say, hey, congratulations, you really deserve that. Ou então alguma coisa ruim acontece e fala: ai, mas você não merecia. And then something really bad happens, and then somebody comes to you and say, you actually didn't deserve that. E a gente cresce com essa mentalidade: eu mereço, eu não mereço, eu mereço, eu não mereço. So we grow up with this mentality, always thinking, I deserve that. But then we think, I actually didn't deserve that other thing. A gente sempre acha que tem que fazer algo para merecer ou não as coisas. We're always thinking that we have to do something to deserve something. Por isso que é tão difícil pra gente That's why it's so hard for us receber o amor, a graça, o favor de Deus. to receive love and grace and favor from God. Então quando a gente é salvo, So when we quando get os nossos saved, pecados são perdoados, so when our sins quando are a gente entrega forgiven, a nossa vida para Jesus, when we give our lives to Jesus, a gente fica com aquele sentimento lá no fundo do nosso coração we have this De que- feeling inside of our hearts de que a that gente tem que fazer algo para pagar a Deus. we have to do something to pay God back. Porque afinal de contas a gente não fez nada para merecer o perdão. Because when we A gente think não in the fez- end we didn't do anything to deserve forgiveness. A gente não fez nada para merecer o favor de Deus, a salvação. We didn't do anything to deserve God's favor and God's salvation. Então, a gente fica com esse senso de obrigação, de dívida. So we have this feeling of like having a debt with God. Mas isso é por causa da maneira que a gente foi criado. But that's all because of the way we were growing Que up. faz ser difícil pra gente aceitar simplesmente
e ficar tudo bem, não sentir que está devendo. And that's why it's hard for us to understand and feel that it's fine to receive favor from God. Em Efésios 2, do 8 ao 9, fala assim: Ephesians 2, 8 through 9, it says, "For by grace you have been saved pela graça nós somos salvos. through faith, Pela graça nós somos salvos através da fé. and that not of yourselves. E isso não vem de nós mesmos. It is the gift of God, É um presente de Deus. not of works, Não é pelo nosso trabalho, por nada que a gente fez, lest anyone should boast." para que ninguém se vanglorie. E o que isso significa? And what does that mean? Que é para ser desse jeito mesmo. That it should be like this. Que se a gente fosse salvo pelo nosso próprio merecimento, Because if we were to be saved by what Jesus we não deserve, precisaria ter morrido. Jesus didn't Mas had o to que a die. gente aprendeu? But what have we learned? Que before? a gente, por ser pecador, o nosso sacrifício, se a gente tivesse ficado no lugar de Jesus, não ia valer de nada. Because we're sinners and we had to be in Jesus' place, it wouldn't work because we're sinners. Amém? Então não tem nada que a gente pudesse ter feito e também não vai ter nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. So we couldn't have done anything to deserve salvation, and we couldn't do anything to Mas deserve it. tem algumas pessoas But que acham que elas têm que ser perfeitas. Depois que virou cristão, tem que ser perfeito. there's some people that thinks that after they got saved, they became a Christian, they have to be É a uma perfect person. obrigação ser perfeito. Não It's pode like- fazer nada errado. It's like an obligation. They can't do anything Porque wrong eles têm que se fazer dignos da salvação. because they have to feel like they deserve salvation. Que eles são dignos. Que eles são worth it. Yeah, because they want to feel like they are worth it. Is that right? to Ser say? salvo. They are worth of being saved. Mas na verdade ninguém merece. But the truth is that nobody deserves it. Ninguém. Nobody. Ninguém é digno de salvação. Nobody's worth of being saved. Mas como assim? Então por que Jesus morreu por nós? But how come? Why did Jesus die for us? Se a gente não é digno mesmo de salvação, If we're not worth of being saved, nós não somos dignos pelas nossas obras. we're not worth to be saved by our own works. As nossas obras não são dignas. Our works are not worth it. As nossas obras são dignas de condenação, porque a gente faz coisas erradas o tempo todo. So our works are worth of condemnation because we do wrong things all the time. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. But we are God's image. Nós fomos criados de uma maneira digna. We were created in a worthy way. Não são, as nossas obras sim não são dignas, mas nós sim somos. But our works are not worth it. But we are worth it. Jesus, ele queria nos reconciliar com o Pai. Deus queria tá unido a nós novamente. So Jesus wanted to reconcile? How do you say that word? Reconcile, sorry. Jesus wanted to reconcile ourselves with him and to have so we could have a relationship with God the Father. Mas aí o que acontece? Todas as vezes que a gente tenta ser digno pelas nossas obras, So what happens is every time we try to be worth by our own works, a gente na verdade está sendo enganado por Satanás. the truth is that we are being deceived by Satan. Como assim? How come? Porque é impossível para a gente fazer tudo perfeito do dia para a noite. Because it's impossible for us to do everything right from one day to the other. Quando a gente é salvo, a gente começa um processo de transformação. So when we're saved, what happens is it starts a process of sanctification. Então, cada dia nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. So each day we're being transformed to be Jesus' likeness.
Então, é hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, o ano que vem mais um pouquinho. So today is a little bit, tomorrow another little bit, and next year some more. O importante é que cada dia a gente esteja melhor do que o dia, o ano anterior. So what really matters is that we're getting better every day and we are better than yesterday. Amém? Então, o ano que vem vai ser melhor, eu vou ser melhor do que eu fui esse ano. So next year I'll be better than I've been this year. E sempre a nossa vida, a gente tem que ver uma transformação. So we always have Frutos to see da it. nossa transformação. So every time we have to see the fruits of our transformation all the time. Amém? Mas não é do dia para a noite. E But todas it's as not vezes that que a gente fast. espera que seja do dia para a noite e a gente tenta fazer tudo perfeito, And every time we expect to do everything right and perfect, a gente está caindo numa cilada. so we're falling and being deceived. E por que é uma cilada? Uma trap. And why is it we're falling into a trap? And why is that? Por quê? Why? Porque é impossível de um dia para o outro a gente ser transformado e sermos criaturas perfeitas. Because it's impossible to be transformed that fast and be a perfect person. E aí todas as vezes que a gente tenta ser perfeito e a gente falha, So every time we try to be perfect and we fail, Satanás vem com peso de acusação sobre nós. Satan comes back with a heavy burden upon us, Nos Accusation. acusando accusing us que a gente sempre falha, that we always fail, que a gente não faz nada direito, that we never do anything que a right, gente é uma porcaria, that we que don't deserve anything, é melhor desistir agora, that it's better that you give up now, que a gente nunca vai ser perfeito. that we will never be perfect. E a gente fica, e essa acusação fica indo de novo nas nossas cabeças And this kind of accusation, it's coming around and around e and nos around in our heads, desencoraja. and it discourages us. E tem gente que realmente desiste. And some people, yes, they give up. A nossa vida cristã, ela depende da nossa paciência, da nossa perseverança. So our Christian lives depends on our perseverance and our patience. A nossa resiliência, né? De estar sempre esperando, permanecendo até que a promessa, a transformação chegue. That we're waiting that our transformation, it's to come, so we have to persevere. Amém? A gente aprende também de acordo com os princípios desse mundo, So according to this world principles, we learn also que é importante a gente ser o quê? Autossuficiente. that it's very important to be sufficient, self-sufficient, Da gente ser digno, correto, de ter orgulho próprio. that we should be righteous and worth it, and what else to say? Não sei. Que a gente tem que ser digno e tem que ser autossuficiente. Essa é a mais importante. So that we have to be worth it and self-sufficient, and that's the point, the main point of being self-sufficient. Por quê? And why? Porque o princípio desse mundo fala que a gente tem que ser autossuficiente. And why the words, the principle of this world tells us that we have to be self-sufficient, Que a gente tem que ter orgulho próprio. that we have to have proudness of ourselves, maybe? How do you say? Porque mostra que a gente é forte, Because that shows to others that we're strong, que a gente não depende de ninguém, that we don't have to depend on anybody, que a gente rely on consegue anybody, fazer tudo sozinho. that we can do everything by ourselves. Porque ter essa sensação de que a gente deve algo para os outros Because to have this feeling that we are in debt with somebody, é um pouco humilhante, né? it's kind of like humiliating.
Ninguém quer dever nada a ninguém. Nobody wants to have debts with anybody. Só que se a gente não aceita essa dívida com Deus, But if we don't accept that we have this debt with God, a gente não é salvo. then we're not saved. Por isso que Satanás ele bombardeia a gente com essa sensação que a gente tem que ser autossuficiente e independente. That's why Satan is always bombarding us with this feeling that we have to be worth it, Independente, and autossuficiente. sufficient, that we have to be independent. Porque se Satanás coloca isso nos nossos corações, a gente deixa de ser salvo. And when Satan put those things in our hearts, we're not saved. Porque a Bíblia fala que pela graça, através da nossa fé, nós somos salvos. Because the Bible tells us it's because of grace and our faith that we're saved. Então, se não tiver graça ali, So if there's no grace se a there, gente não recebe esse favor de Deus, if we didn't receive that favor from God, não tem salvação. there's no salvation. Porque são as duas coisas. Because there are two things. É a graça e a nossa fé. Because there are faith, there's faith and grace together. Amém? Então, se Satanás ele fica colocando isso no seu coração de que você não pode dever nada para ninguém, nem para Deus, So if Satan is putting that in your heart and you can't have a debt with anybody, nor even with God, então você perde sua salvação. then you lose your salvation. Eu sei que pensando assim você fala, ah, mas quem que vai pensar isso, né? And sometimes you can think, well, who's going to think like that? Ah, prefiro receber o favor de Deus, ser salvo logo, né? I'd rather receive God's favor and be saved. Mas no nosso dia a dia, isso não é uma verdade, não é assim que a gente vive. But in our daily life, this is not how we live. Não é como a gente age no nosso dia a dia. This is not how we act in our daily lives. Por quê? Why is that? Eu conheci uma pessoa, eu tenho certeza que não é o caso de nenhum de vocês, mas eu vou contar a história dela, tá? So I'm going to tell a story here, and I'm sure it's none of you. Okay, so don't worry. Mas é a história dessa menina que frequentava aqui a nossa igreja. So it's a story about a girl that used to come to our church. E sempre ela fazia tudo, se sacrificava um monte. So she used to do everything. She would sacrifice and do a Ela não lot. aceitava nada de ninguém. She wouldn't take anything Às vezes from eu ia anybody. pedir um café, você quer um café? Sometimes I would say, do you want a coffee? Não, eu ia ordenar, como fala a pastora, né? Eu ia ordenar um café. I was going to order a coffee. E aí na hora que eu ia pedir o meu café, So when I was going to order my coffee, eu perguntava, você quer um café? I used to ask her, would you like a coffee too? Não, depois eu peço e eu pago o meu. No, you don't have to do it. Mas café é tipo I'll order later and I'll pay $1, for né? it. Tipo, não ia But coffee ficar is mais like rico $1. ou mais pobre, né? Porque I eu wasn't paguei going o to café get pra ela. richer or because of that. Da próxima vez ela podia me pagar um café, por exemplo, né? Maybe next time she could order a coffee for me. Mas too. não, ela não aceitava nem um But no. cafezinho. She wouldn't take even a coffee. Quando eu dava carona pra ela, When I used to give her a ride, ela sempre tinha que fazer alguma coisa pra me compensar pela carona. so she would always had to do something to compensate me for that ride. Ela não aceitava que alguém fizesse nada por ela. She wouldn't take anything from anybody. Ela sempre tinha que pagar. She would always have to pay Ela for it. sempre tinha que retribuir. She would always had to retribute. Is that a word? E é Give muito back. exaustivo a gente estar com uma pessoa assim. So sometimes it's very exhausting to be with a person like that. Porque não, é difícil você chegar, você ter intimidade, você se aproximar da Because pessoa. it's hard to have intimacy with that person and Porque get a pessoa closer acaba to se that fechando. person. Because that person's, it's like it's closing itself. Porque até a nossa amizade vai ter que gerar uma retribuição, vai ter Because que even pagar. our friendship would have to generate give back a retribution, something like that. Então, um dia eu tive que falar pra ela. So one day I had to tell her, Eu falei, minha amiga, but friend,
Você tem que aprender a aceitar as coisas das pessoas. You gotta learn to receive blessings from people. Aceitar o quê? Blessings. É. Things from people. Yeah, that's how you say it in English. Sim. E ela ia falar pra mim, e aí ela falou assim, ah não, eu prefiro já resolver logo. No, and then she said, no, I rather just Não like quero solve que it ninguém se all. sacrifique por mim. I don't want anybody to be sacrificing for me. Aí eu falei, pois é, mas se a gente não aprende a receber das pessoas que a gente vê, But look at this. If we don't learn to receive from people that we can see, como que a gente vai receber de Deus que a gente não vê? how can we receive from God that we can't see? E sabe qual o problema de não receber de Deus? And do you know what's the problem when we can't receive something from God? Porque a graça de Deus é um favor que a gente não merece. Because God's grace is the favor that we don't deserve. E se a gente não recebe o favor de Deus, a graça de Deus, If we don't receive God's favor and His grace, a gente não é salvo. we're not saved. E se você sempre tentar pagar Deus como você tenta pagar todas as pessoas que querem te ajudar, If you always try to pay God back or everybody that tries to help you, você não é salvo. you're not saved. Ela ficou meio ofendida na hora. But at that point, she got a little offended. Mas depois ela refletiu sobre isso. But later on, she reflected about it. E às vezes nas nossas vidas a gente faz exatamente isso. But that's exactly how we act sometimes. Às vezes Deus quer que a gente descanse And sometimes God just wants us to rest. e a gente fala, não, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, porque senão eu não sou merecedora da salvação. And then we start saying, no, I have to do this, I have to do that. Then if I don't do it, I don't deserve salvation. Mas a gente não merece de qualquer maneira. But we actually really don't deserve it anyway. A gente não merece. We don't deserve É isso que significa a graça, é receber o que a gente não merece That's mesmo. what it means, grace. It's to receive something that we really don't deserve it. A graça é um favor de Deus. Grace É um is a favor presente. from God. It's a gift from God. E quando Jesus, ele morreu por nós, And when Jesus died for us, ele morreu por nós quando a gente ainda era pecador. He died for us even though we were still sinners. Então ele não morreu esperando nada. Ele já sabia quem a gente era. So He didn't die like expecting nothing. He knew who we were. Ele sabia por quem que ele estava He morrendo. knew for who He was dying for. Ele sabia que eram pecadores, eram não merecedores, He knew we were all que as sinners nossas and we didn't atitudes não deserve eram it, dignas de salvação. and our attitudes were not worth of salvation. Amém? Mas então, vamos ler aqui o versículo, eu nem estou lendo versículo nenhum, mas depois, por favor, vocês leem os versículos, tá, aqui da So apostila. please later on read all the Bible verses that talks about that. Eu sei que a gente não está lendo aqui, que eu estou... We're not actually reading through it, A but gente tem 3 aulas, eu não vou ler todos os versículos, mas leiam em casa, tá? so please read it at home. Agora a gente vai ler Romanos 5, do 6 ao 8. So we're going to read Romans 5, 6 through 8. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Pode ler até o 8. For scarcely for a righteous man will one die. Yet perhaps for God man someone would even dare to die. But God demonstrated His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Então o que essa passagem fala? So what does that Que verse Deus talk ele about? demonstrou o amor dele por nós That God demonstrated His love towards us quando a gente não era merecedor, quando a gente era pecador. while we didn't deserve it, while we were still sinners. Ele falou que pode ser que alguém morra por alguém bom. It could be that, he said that, it could be that somebody could die for someone that was good. Mas Deus, ele morreu pra gente sabendo que a gente não era bom. But God, He died for someone like us, even knowing we were not good. Então, se a graça é um favor, é um presente,
So if grace is a favor and it's a gift, e não requer nada em retorno, it doesn't require anything back. e já que a gente não é salvo pelas nossas obras, And because we're not saved by our own works, good works, então por que And a then gente so- tem que seguir a lei? why do we have to follow the law? A gente já viu algumas explicações sobre isso na aula das promessas, né? We have already talked about it in the promises class that we had before. Mas aqui fala que nós fomos criados para as boas obras, para andar na semelhança de Jesus Cristo. But here it talks that we were created for the good works and to be like Jesus. Então, vamos ler aqui em Efésios 2, do 8 ao 10. Eu vou pedir para todo mundo abrir. Alguém lê em português aí para mim, por favor? So we're going to read Ephesians 2, verses 8 through 10. Right? A gente vai ler em português e inglês, tá? So we're going to read in Então, Portuguese and vou pedir English. para vocês abrirem. So you can Quem go tá ahead com a and apostila em pass your inglês. Bibles if you want. 8 ao 10. Efésios 2, 8 ao 10. Do 8 ao 10. mostra pra mim só os versículos. Não, a apostila em português não sei onde tá. Na segunda ou terceira página. Agora você tem que seguir a gente vai com a Bíblia no celular. Vai seguir o versículo. Aqui. Pronto? Todo mundo abriu? Vamos ler? Let's read. Should I start? Vai ler em inglês antes. Okay, so I'm going to start in English. Ephesians 2, 8 through 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them beforehand. Pode ler? Em português? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, nós fomos criados com esse propósito. Nós fomos criados para andar em boas obras, para realizar boas obras. So we were created for this purpose, to walk on good works, for these works. Amém? Amen? É para isso que a gente foi criado. Essa é a nossa natureza. So this is what we were created for. This is our true nature. Esse é o desejo que já tem no nosso coração. This is the desire that it's already inside of our hearts. Por isso que todas as vezes que a gente faz algo bom, That's why every time we do something good, a gente tem essa sensação de dever cumprido, né? we have this feeling inside of us that we did something that we should have done, accomplished something Então a good. gente sente o quê? Essa alegria. So we feel this joy. A gente sente essa sensação de dever cumprido, como ela falou, né? De ter accomplished alguma coisa. So we have this feeling of having accomplished something good. E o que acontece quando a gente faz algo errado? And then what happens when we do something wrong? A gente também é cheio dessa alegria, dessa paz, desse senso de realização. Are we filled with peace and all these feelings of good? Não. No, of course Quando a not. gente faz algo errado, a gente sente o quê? O peso. De que a gente não deveria ter feito tal coisa, não é? But otherwise, when we do something wrong, we feel this burden. We feel that we shouldn't have done that wrong thing. Por quê? Why? Why is that? Porque a gente não está agindo de acordo com a nossa natureza. Because we're not acting on our true nature. Outra razão. Another reason for that.
que a Bíblia fala que a gente não deve dever nada a ninguém. The Bible tells us that we should not have debts with anybody, A não ser o amor. but love. O que isso significa? What does that mean? Se a gente sente que a gente deve alguma coisa para Deus, If we feel that we have a debt with God, como que a gente pode pagar? so how can we pay him back? Demonstrando amor, devolvendo o mesmo amor que ele nos amou. Showing love, giving back love to him just the way that he has given it to us. Vamos ler aqui Romanos 13, do 8 ao 10. So let's read Romans 13, 8 through 10. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in the same, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is fulfillment of the law. Então aqui fala que a gente não deve dever nada a não ser o amor. So here's saying that we shouldn't owe anybody anything except to love one another. Em João 14:15 fala assim: So John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. então se a gente ama a Deus, a gente cumpre os mandamentos dele. So if we love God, we fulfill his commandments. Guys, look at me, please. Então se a gente ama a Deus, a gente segue os mandamentos dele. So if we love God, we follow his commandments. Essa é a maneira que a Bíblia nos ensina de como demonstrar o nosso amor a Deus. So this is the way that the Bible teaches how to Então se show love você to God. sente alguma dívida com Deus, pague com amor. So if you feel like he owns God something, you pay him with love. E o que isso significa? And what does that mean? Cumpre os mandamentos. That you fulfill the law, the commandments. E finalmente, And finally, se a gente é salvo, if we're saved, nós somos feitos novas and criaturas, now we were made a new creation, nós não fomos feitos para continuar vivendo em pecado. we weren't made to keep living on sinning. Em Romanos 6, do 1 ao 2, fala assim: Romans 6, 1 through 2 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Então fala assim, então a gente deve continuar pecando para que a graça superabunde? So it's saying, should we continue in sin so grace shall abound? Significa a gente continua pecando para que a graça se manifeste de uma maneira maior e maior e So maior? that means, should we be sinning so the manifestation of grace should be bigger and bigger and bigger? Não, No, de maneira nenhuma. certainly not. Então se a gente já morreu para o pecado, a gente não deve viver mais em pecado. So if we had died for sin, we should be living in sin. Ai meu Deus, mas eu pequei hoje no caminho vindo para cá, e agora? OMG, but I sinned today on the way here. What do? Já tô vivendo em pecado. I'm already living in E sin. agora? So now what? Não, isso não é viver em pecado. This is not living in sin. Uma coisa é cometer o pecado, One thing is to do a sin. a outra coisa é viver em pecado. Another thing is to be living in sin. E qual que é a diferença de uma da outra? And what's the difference between one and another? Enquanto a gente está sendo aperfeiçoado, So in the meantime that we're being perfected, a gente vai ter dias que a gente vai tropeçar, vai levantar, vai tropeçar, vai levantar. so there are going to be days that we're going to fall, and you're going to stand up, and then you're going to fall again, and then you're going to stand up. Isso daí é a gente pecar, This is like when we sin, mas a gente está toda hora se levantando, but we're all the time standing up, a gente se arrepende and we repent,
E a gente continua caminhando. and we keep on walking. Ter uma vida de pecado To have a sinful lifestyle, é quando você está vivendo que tem um pecado na sua vida, it's when you have a sin in your life que você não quer mudar that you don't want to change, e você quer continuar desse jeito, and you want to keep doing what you're doing this way, mesmo sabendo que você não deveria estar fazendo, even though you know you shouldn't be doing that. e você toma a decisão de continuar fazendo. And then you make a decision to keep doing it. Por exemplo, For an example, alguém que é corrupto. somebody that has been corrupted. Vamos pensar num Corruption. político lá do Brasil, tá? Let's Porque aqui think eu about- sei que não tem isso daí. Let's think about politics in Brazil, because I know here in America there aren't people like Aqui na that. vida de vocês também In your não. lives either. Todo mundo aqui é santo. Everybody here Amen. is holy. Mas pensa nos políticos lá do Brasil. But let's think about the politicians in Brazil. Eles estão lá cometendo corrupção. So they're committing corruption. Eles sabem que está errado. They know it's wrong. Eles sabem que eles estão roubando dinheiro do povo. They know they're stealing money from people, Aí eles se convertem. and then they get saved. Aí metade dos que se converteram pararam de ser corruptos. So half of those people that got saved stopped being corrupted. Claro, um dia ou outro, eles acabam não sendo super honestos. But sometimes, they're not being so honest. Mas a intenção deles é parar de ser corrupto. But their intention is to stop being corrupted. Então, 9 vezes eles falam não para a corrupção, But sometimes they say no to corruption. 9 vezes eles dizem não para a So corrupção, 9 times out of 10, they say no. mas uma vez eles falam sim. But just one time they say yes. Mas vai chegar uma hora que as 10 vezes vai ser não. But it's going to come a time that if they're asked 10 times they're going to say no. E eles não vão mais se envolver com a corrupção. And they're not going to be involved with corruption anymore. Esse daí são os que não estão vivendo em pecado. Ele uma vez ou outra tropeçou. So ok? those ones are not living in sin, but they fall sometimes, Mas os que estão vivendo em pecado, But those ones who are living in sin, ele falou, tudo bem, agora eu sou cristão. they said, okay, now I'm a Christian, Agora eu vou ajudar os pobres. so now I'm going to help the poor. Agora eu vou fazer tudo Now certinho. I'm going to do everything right. Mas eu preciso desse dinheiro extra da corrupção. What I really need is extra money from corruption. Então eu não vou abrir mão da corrupção. So I'm not going to give up on corruption. Esses são a metade que estão vivendo em pecado, ok? So this is the other half, they are living in sin. Então, às vezes na nossa vida, o que que acontece? So sometimes in our lives, what happens? Tem áreas da nossa vida que a gente ainda está vivendo em pecado. So there are areas in our lives that we're still living in sin. Por quê? Why is that? Porque tem tanta coisa para arrumar na nossa vida. Because there's so many things to correct in our lives Que o Espírito Santo vai começar com uma. that the Holy Spirit is going to start doing in each area, one by one. Então ele começou aqui, a gente tem 10 áreas da nossa vida que a gente vivia em pecado antes da gente se converter. So let's say there were 10 areas of our lives that we were living in sin before we got saved. Então o Espírito Santo vai atacar aquela que é mais urgente, igual em caso de emergência no hospital. So let's say the Holy Spirit is going to start working on that very urgent area, just like if you were in a hospital, they start working on that area first. Aí aquela área que está mais eminente, mais urgente, o Espírito Santo vai começar a trabalhar. So the Holy Spirit is going to start on that area that's more urgent. Aí depois ele vai mudando para a segunda área. And then he goes to Aí the para a next terceira, one. aí para a And the quarta, next, and e aí vai. And he goes on. Até que todas as áreas da nossa vida a gente esteja vivendo em santidade. Until every area of our lives we are living in. Porque é um processo de transformação. Because it's a process of transformation. Então, se a gente chegasse na igreja So if we just came to church
e todas essas 10 áreas fossem confrontadas de uma vez, all of those 10 areas were confronted at once, a gente ia falar, meu Deus, a obra é tão grande que é melhor eu parar agora. we would think this is a lot of stuff. I think I should just give up now. Então aí ele nem confronta. So the Holy Spirit doesn't start confronting. Ele vai at once. confrontando só as áreas que ele quer transformar naquele momento. So the Holy Spirit starts fixing things that he thinks Ele is começa a important. confrontar He as start- áreas que ele vai começar a melhorar. So he starts confronting, fixing. I don't know the best word for it. He's gonna start confronting only the areas that he's gonna start working on. Okay. Então ele não vai confrontar todas as áreas. So he's not gonna confront each area at once. Então não fica preocupado So don't worry. se você fala assim, ai não, mas isso aqui então eu estou vivendo em pecado. Acabei de descobrir na Bíblia. So when you think I just found out in the Bible that I'm living in sin E eu in não this estou area, pronta ainda para abrir mão disso. and I'm not ready to give up on this. Calma. Calm down. Tem coisas mais urgentes que Deus está trabalhando na sua vida. There are many other urgent things that God is working on. Vai chegar um dia It's gonna come a day que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos that the Holy Spirit is gonna open up our eyes, e a gente vai entender as coisas que a gente está fazendo. and we're gonna understand the things E a that gente we're vai doing, parar. and we're gonna stop doing it. O importante é a gente sempre estar aberto para a obra do Espírito Santo. So the important thing is that we're open for the Holy Spirit to work on us. Então, quando Jesus ele morreu por nós, sabendo que a gente era pecador, So when Jesus died for us, even though he knew we were sinners, ele falou, venha como está. come as you are, that's what he said. Mas ele não falou, permaneça como está, para que a minha graça superabunde. He didn't say you just stay where you are so my grace will be abound. Não. No, he didn't say Ele that. falou, venha como está, He said, come as you are, e eu vou começar uma reforma na sua vida. and I'm going to start fixing your life. De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Each day, little by little. Amém? Amém. Então, o importante da gente saber dessa aula é, So the most important for us to know from this class, não tem nada que a gente possa fazer para pagar o amor, o favor de Deus. so there's nothing we can do to pay God back for what he has done for us. A salvação, o favor, a graça, as bênçãos, His grace, his blessings, nada. nothing. We can't A gente do tem que aceitar anything. como presente. We have to accept like a gift. E presente é assim, a pessoa te dá, So it's just like a gift. When somebody gives you a gift, você pode aceitar ou você pode devolver. you can accept or just return it. Aceite. Just accept it. Jesus sabe exatamente quem nós somos. Jesus knows exactly who we are. Ele sabe os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas. He knows what our weaknesses and what is strong in ourselves. Então não se cobre demais. So don't be putting too much pressure in yourselves. Amém? Mas esteja aberto But be open à transformação do Espírito Santo. for the Holy Spirit transformation. Amém? Jesus ele quer que a gente seja transformado para que a gente viva em plenitude. So Jesus wants us to be completely transformed so we can have a full and abundant life. Não porque ele quer que você seja digno, Not because he wants you to be worth it, mas ele quer que você experimente coisas maravilhosas aqui nessa terra. but he wants you to experience wonderful things in this earth. Amém? Agora a gente vai começar a aula número 7. Darren, So now we're we're going to gonna start. stop and start again. We're going to start chapter 7.